Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas que estão aqui na sala presentes para nosso estudo do Shikshastakam, que são os mantras que foram entoados ou oferecidos por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essa personalidade, ela ainda não é conhecida no mundo, mas a tendência é que ela seja, essa pessoa seja cada vez mais conhecida, devido ao fato de que os conhecimentos védicos, eles estão sendo assimilados pelo mundo, de um modo geral, né, pelo mundo ocidental, principalmente. E como os conhecimentos védicos, eles estão destinados ao ser humano do futuro, que também significa pessoas com bastante informação e conhecimentos, e pessoas ávidas por conhecimento, então, naturalmente, né, o mundo as pessoas vão cada vez mais se deparar com o conhecimento védico, principalmente por conta da proposta, que é o estilo de vida védico, né? É o estilo de vida ahimsa, com respeito aos animais, à natureza, a elevação da consciência, o alinhamento do sistema nervoso central, porque o colapso psicológico, o colapso emocional, o colapso das emoções, o colapso da estrutura psicológica do ser humano moderno, que é um efeito colateral da modernidade líquida, da sociedade líquida, do pensamento líquido, da moral líquida, leva ao colapso, e esse colapso gera efeitos colaterais, e esse efeito colateral vai produzir um ser humano que necessita de conhecimento definitivo e não apenas decorativo. E esses conhecimentos definitivos chamam-se Vedas. Está destinado ao ser humano do futuro. Então, naturalmente, que o personagem transcendental Sri Chaitanya Mahaprabhu estará na pauta e, gradualmente, na medida em que a humanidade progride, evolui e se torna cada vez mais consciente dos conhecimentos védicos disponíveis para os seres humanos, ele vai acabar sendo, enfim, pauta da nossa pesquisa. Tá? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todas as pessoas na sala. Nós vamos, então, agora dar sequência, né, no nosso estudo do Sri Shikshastakam. Lembrando que a Shiksha, né, significa instruções, ou aquele que instrui. Por exemplo, eu sou, a minha posição formal dentro da nossa comunidade é a posição do Shiksha. Shiksha Guru. Guru significa professor, né? Mestre ou professor. A nossa linguagem aqui seria orientador, né? Ou professor. E Shiksha significa instruções. Então, Shiksha Guru significa o orientador que dá instruções. Ou aquele que apresenta soluções. Shiksha Guru. Guru significa aquele que dá soluções, que aponta o caminho, que resolve os problemas, que equaciona, elimina as dúvidas. Guru significa aquele que tira as suas dúvidas. Tá? Então, essa é a função do guru, do mestre, que é eliminar ou sanar as dúvidas que o aluno, que o pesquisador, que o discípulo, que o aprendiz tem. Então, a função do aprendiz é fazer perguntas consciente ou consistente, corresponder, não é, à postura de um aprendiz interessado na busca do conhecimento e praticante do conhecimento, e o guru tem a responsabilidade de sanar e equacionar todas as dúvidas que o possível discípulo ou aprendiz
lhe apresente, né? O silêncio do guru diante de uma dúvida do discípulo significa que ele transfere para o discípulo a responsabilidade da aprendizagem, o que significa também uma falta de completude, tá? Então, a função do guru é eliminar, sanar, corrigir, nutrir o aprendiz, o pesquisador com o conhecimento e que todas as suas dúvidas sejam eliminadas. Para isso, né, o discípulo tem que estar predisposto a aprender de forma coerente. E aqui nós estamos cumprindo essa função aí de aprendizes, né? O guru também tem o guru, que é um orientador. E assim é formada a sucessão discipular. A partir de Sri Chaitanya Mahaprabhu, se formou um galho. Os Vedas são como uma árvore, né? Assim como, por exemplo, a Torá, né? Esse livro, que foi... uma curiosidade interessante é que essa religião, que é o judaísmo, ela foi fundada na África, né? O Egito é África, fica no norte da África. E o Moisés nasceu ali, cresceu ali, foi influenciado pela cultura egípcia, e o judaísmo nasceu ali na África. É uma coisa que a gente não pensa muito bem, né? Eu não entro na pauta, mas ela foi fundada na África. Ela é uma religião gerada a partir da fusão cultural com os egípcios. É uma religião africana. Depois floresceu, né, como semente de árvores que saem de uma árvore, voa e vai enraizar-se num outro terreno. O judaísmo inicialmente surgiu na África, mas enraizou-se no Oriente Médio. Mas é uma religião africana. E a partir, não de matriz africana, mas ela surgiu na África. Mas a partir desse compêndio, que é a Torá, conhecido como Torá, que é a base, que é o tronco, né? Inclusive até um pouco parecido com a nossa, em português, tora, né? Que é a tora, que é o tronco da árvore. Essa Torá, ela então gera galhos. Então tem o cristianismo, é um galho dessa árvore, né? O judaísmo é um galho dessa árvore, que é a Torá, e aí tem o islamismo, que é outro galho. Então, uma árvore com galhos. E esses galhos dão também folhas, que são as sub-ramos, né, e variações tanto do cristianismo, quanto do islamismo, ou quanto do judaísmo. Existem essas variações então, são sub-ramos, folhas, etc. E aí você tem uma árvore completa, né? Os Vedas também têm né, essa estrutura. Você tem aí a base, que são os 4 livros fundamentais básicos, que são chamados Vedas, e dos Vedas vão surgir, então, as escolas filosóficas, que são as chamadas Sampradayas, né, autorizadas, Sampradayas, que são linhas, né, espiritualistas que surgem com interpretação dos Vedas. E uma das interpretações mais conhecidas, né, assim, entre os acadêmicos, é o Vedanta Sutra. E essa interpretação é a interpretação mais genérica, mais popularmente conhecida, embora não seja a única, né? A linha Vaishnava, de onde surge Chaitanya Mahaprabhu, chama-se a Brahma Madhva, né? Brahma Madhva, ela vem da linha de Brahma, e Madhvacharya é um dos mestres dessa linha, e posteriormente, então, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. Gaudiya porque ela surgiu num território chamado Gauda, Gauda Desh, que significa Gaudiya, né, que significa ali a região da Bengala, né, na Oeste Bengal, ali numa cidade conhecida como Nava Dwipa ou Mayapura, e fica a 120 quilômetros aproximadamente de Calcutá, né, que é a terra onde assim, a Madre Teresa de Calcutá, né, então realizou as suas atividades. Ali muito próximo ali da Madre Teresa de Calcutá, uma cidade chamada Nava Dwipa, a 120 quilômetros de Calcutá. Então, esse, né, evento acontece, esse galho da árvore dos Vedas surge, e é um subgalho, né? Você tem um galho, que é uma Sampradaya, chamada Brahma Madhva,
E daí um outro galho chamado Gaudiya, né? Que é justamente onde Sri Chaitanya Mahaprabhu aparece e forma essa escola filosófica que é o Vaishnavismo reformado ou reorientado ou atualizado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu é um reformador, é um revolucionário reformador, e ele atualiza o conceito também da filosofia com o seu célebre postulado Atintya Bheda Abheda Tattva, que significa simultaneamente igual e diferente ao mesmo tempo. Inclusive, ele propôs esse postulado filosófico aí no mesmo período aproximadamente que o Shakespeare, né, sugeriu ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, é um sistema analógico, né? Ou é ou não é, ou é preto ou é branco. E esse é o sistema analógico, ou sistema clássico, o sistema mecânico, que é também parte do conceito cartesiano da física clássica mecânica newtoniana, que é mecânico, ou seja, analógico. É ou não é. A postulação de Sri Chaitanya Mahaprabhu é paradoxal. Talvez o que a gente poderia dizer como metáfora ou como analogia seria quântica, literalmente falando, quântico, literalmente falando, porque o princípio quântico lida com a probabilidade da incerteza, né? Quem conhece um pouco aí do assunto sabe que não é o paradoxo do gato de Schrödinger demonstra o funcionamento da mecânica quântica ou da física quântica, em que uma realidade pode ser simultaneamente igual e diferente ao mesmo tempo, né? Então, ou que um átomo ou um elétron, por exemplo, que é o que, né, se tem com o experimento da dupla fenda, de que um elétron pode ser partícula e onda simultaneamente. Antes da física quântica, nós tínhamos só ou é uma partícula ou é uma onda. E com o advento da mecânica quântica, nós temos pode ser partícula e onda simultaneamente. E como é isso? É um paradoxo. Esse paradoxo foi proposto por Sri Chaitanya Mahaprabhu há 500 anos atrás como solução viável para as futuras gerações em termos de filosofia. Atintya Bheda Abheda Tattva. Sempre que se aplica esse paradoxo na filosofia, funciona muito bem e é bastante atualizado em termos do conceito de mecânica quântica. Então, ele, nós, né, já sabemos, nós já temos informações e temos como rastrear essas informações de que Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é um avatar, ele é vindo da transcendência, manifesto entre nós, para funções de reorientação didática do sistema de conhecimento da espiritualidade para a humanidade. Como uma mãe, por exemplo, né, que chega à tarde e rearruma o quarto das crianças para que seja habitável, né? Durante o dia elas fazem aquela bagunça e aí vem a mãe à tarde, né, ou à noitezinha no final da tarde e reorganiza o quarto para ser, né, assim, adequado. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu é um educador, reformador, rearranja o nosso sistema filosófico, conceitual, para que aqueles que são interessados em compreender a mente do Supremo possam se utilizar de paradoxos para essa compreensão, porque o sistema analógico ele não é funcional para explicar a existência da pessoa Deus. Paradoxos são muito mais apropriados. Atintya Bheda Abheda Tattva. E ele deixou, né, aí os seus ensinamentos e as suas chamadas, né, Shikshastakam, que significa 8, as suas 8 instruções fundamentais para todo aquele pensador que queira compreender plenamente a mente, o coração e os propósitos chamados misteriosos, né? Entre amigos não há segredos. Não é? Nós temos esse ditado aqui no Brasil, não sei se esse ditado existe em outra parte do mundo também, mas aqui no Brasil nós temos esse provérbio, né? Entre amigos não há segredos. Então, entre uma alma que conquistou a amizade do Supremo, os segredos são revelados, ou seja, o próprio Supremo mostra ou abre seu coração e revela as suas intenções mais íntimas. E com isso, aqueles que são próximos ou amigos do Supremo podem compreender
a sua mente e o porquê, a motivação para a criação e a criação do que nós chamamos de mundo material, envolvido, fecundado, né, com as almas, fertilizado com almas, consciências pensantes, sensíveis, que experimentam essa relação simbiótica com a criação de maneira visceral e precisam necessariamente equacionar esse propósito de existência para que haja, né, um sentido prático e valoroso e satisfatório, que é a nossa experiência da vida humana, certo? Então, assim, só para a gente lembrar, né, do que nós estamos tratando aqui, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele tem o aspecto dele, são três, né, realidades dele, que são realidades simultâneas, em que nós podemos vê-lo como um filósofo, um acadêmico, altamente erudito, inteligentíssimo e absolutamente sedutor do ponto de vista da inteligência, né, para um pensador mundano ou secular, vamos dizer assim, não mundano, mas secular. Um pensador secular ficaria bastante seduzido pelo sistema filosófico apresentado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Agora, tem também aquelas pessoas que são, assim, voltadas ou encantadas com a religião, que aí já são almas piedosas e predispostas a praticar a religião em si. E, nesse caso, o Sri Chaitanya Mahaprabhu acolhe essas pessoas com carinho, com compaixão, com amor, com respeito, e as ensina a fazer um processo super simples, dinâmico, alegre, divertido, colorido, satisfatório, feliz, nutritivo, que é o cantar, né, o cantar puro dos santos nomes do Senhor Supremo, Hari, com o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. O Mahamantra, ele foi, então, oferecido por Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Mahamantra já existia, ele é um dos frutos dos Vedas, ele já está previsto dentro dos Vedas, ele já existia antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas Chaitanya Mahaprabhu, ele, então, realça o Mahamantra como sendo o sistema de religião mais perfeito para a era de Kali, porque na era de Kali Yuga, que é a era em que nós estamos interagindo, é considerada, numa metáfora, semelhante nas estações à estação de inverno. A estação de inverno, normalmente, não há muitos frutos, o ambiente é um pouco estéril, não é? E não há muito sol. E, por isso, Kali Yuga, que é a era de ferro, ela não é muito produtiva em termos de filosofia consistente, de teologia produtiva. As pessoas são muito distraídas e confusas e assustadas, porque o ferro, se nós observamos o ferro, a tendência do ferro é escura, e é fria, e é rígida. Então, uma era de ferro é fria, escura, rígida e estéril. Agora, o ferro também, interessante que os remédios são ansiolíticos ou remédios antidepressivos costumam ser baseados em ferro. As pessoas que ficam deprimidas, um dos primeiros sintomas é a ausência de ferro no sangue, do elemento ferro no sangue. Então, costuma dar depressão, a ausência de elemento ferro no sangue. Então, como nos laboratórios que produzem soro antiofídico para venenos de animais peçonhentos, eles costumam reutilizar o princípio ativo do veneno, transformando esse princípio ativo venenoso em antídoto, né? Então, você pega o veneno da cobra, reconfigura para transformar isso num antídoto, que neutraliza o próprio veneno da cobra. Isso é muito incrível, né? É maravilhoso essa conquista da humanidade, esse conhecimento, né? O soro antiofídico é uma conquista da humanidade, uma maravilha da humanidade. Então, o Mahamantra, ele faz exatamente o que um cientista faz no laboratório, transformando veneno em antídoto.
Então, o Mahamantra, ele metaboliza os nossos processos internos de angústia, de depressão, de inquietude, de insatisfação, de sofrimentos, e metaboliza essas nossas, né, essas nossas dores internas, transformando esses venenos em antídotos contra a ignorância. O Mahamantra tem esse poder mágico do ponto de vista religioso. Por isso que, quando nós, não sei se vocês fazem essa avaliação eventualmente, quando a gente pega, né, olha, como que nós éramos há um ano atrás e como que nós somos agora, com o processo do sadhana. O sadhana tem a ver com tomar o remédio direitinho, né? É uma disciplina para que o remédio funcione direito, né? Para que ele tenha efeito. A minha esposa está ministrando um remédio para mim, que é um remédio para combater parasitas no corpo. Só que eu fui indisciplinado e tomei de uma maneira errada. Então ela disse, não funciona, não serve, vamos ter que refazer todo o processo novamente, né? Para que ele funcione, ele tem que ser tomado de maneira apropriada. Aí vai funcionar, né? E então, esse é o mesmo resultado, é o mesmo mecanismo, é o mesmo processo que se dá com o Mahamantra. O Mahamantra é um remédio que ele converte depressão, ansiedades, medos, angústias em ananda, bem-aventurança, estabilidade emocional, paz interior. Entretanto, ele tem que ser tomado de maneira métrica, de maneira apropriada. E para isso é necessário o sadhana. O sadhana é a base mediante o qual o remédio funciona. Mas o remédio funciona, né? Aqueles que tomam direitinho o remédio, rapidamente percebem o efeito benéfico que o remédio produz. Esse remédio é o Mahamantra. Ele é um soro, ele é um antídoto contra a depressão, contra o mal-estar, contra a angústia, e, principalmente, ele é um antídoto que combate a pior e mais terrível e letal e fatal e mortal e destrutiva das doenças, que se chama avidya, ou seja, ignorância. A ignorância é a principal e mais agressiva de todas as doenças, porque a ignorância, ela simplesmente mata a pessoa. E depois que ela renasce, a ignorância mata novamente. E ela continua matando essa pessoa indefinidamente, enquanto ela estiver com esse veneno dentro dela, que é a ignorância. Então, o Mahamantra oferecido por Sri Chaitanya Mahaprabhu é um antídoto genérico para todas as pessoas que ingressam num sistema de religião, para aquelas pessoas que querem viver a experiência mística da religião, que querem ser religiosos, que querem entrar para uma religião, querem se sentir envolvidas ou acolhidas num sistema de religião. O Mahamantra, ele é perfeito para essa função, porque não é necessário, não há muitas exigências para se entoar o Mahamantra, mas ele produz um efeito maravilhoso quando a pessoa o toma de maneira adequada, independentemente de qual seja, né, o credo, a raça, a cor, a condição do ser, tá? Isso é um dos benefícios oferecidos por Sri Chaitanya Mahaprabhu no sistema de religião conhecido como o Vaishnavismo. No Ocidente, o Vaishnavismo é mais notadamente conhecido como o movimento Hare Krishna, né? Então, quando vocês ouvem falar no movimento Hare Krishna, em realidade, é uma escola filosófica chamada Vaishnavismo. E o Vaishnavismo tem vários galhozinhos, ramozinhos, dos quais o movimento Hare Krishna é um deles, né? Que é um representante do sistema do Mahamantra. Existem outras comunidades que também utilizam-se do Mahamantra Hare Krishna e não são Vaishnavas, são de outras linhas, mas também utilizam o Mahamantra Hare Krishna. Os Hare Krishnas fizeram do Mahamantra, ou fazem do Mahamantra, o centro principal de todo o processo da religião. Então, nós somos conhecidos, né, os Hare Krishnas são conhecidos como os Hare Krishnas, porque o mantra ficou predominante dentro do contexto, tá? No Ocidente, notadamente no Ocidente, a comunidade de Vaishnavas, representados pelo movimento Hare Krishna, mais importante, mais completa, mais bem estruturada, mais bem elaborada do ponto de vista estrutural,
é a comunidade conhecida como ISKCON, que foi fundada por sua divina graça, Swami Prabhupada, no ano de 1966, né, aqui no Ocidente. Existem outras comunidades Hare Krishnas no Ocidente também, conhecidas como Gaudiya Vaishnavas, que são representadas por variados mestres, e existem algumas ramificações, algumas linhas diferentes do Vaishnavismo no Ocidente. Entretanto, por uma questão de informação pública, a comunidade mais bem estruturada do ponto de vista logístico para acolher e ensinar uma pessoa as práticas esotéricas, místicas ou religiosas do Vaishnavismo é a comunidade conhecida como ISKCON. Ela tem templos ao redor do mundo todo, em toda a parte do mundo, e existem muitos festivais que são realizados, né, em torno, ok, dessa comunidade, e eu, assim, sugiro que, né, indico que se vocês morarem numa cidade onde tenha um templo de Krishna, independentemente de qual seja, não é, a comunidade, a linha, que você vá, né, num templo Hare Krishna, num templo de Vishnu, num templo de Krishna, e, enfim, peregrine dessa forma e se purifique assim, tá bom? Muito bem, então, feita essa contextualização inicial, vamos ao verso, porque aí eu vou fazer a relação do que foi falado aqui com o verso de hoje, tá? Então, eu vou passar para Devi fazer o sânscrito e a tradução. Om Nayanam Galadashrudharaya Vadanam Gadgadarudaya Gira Pulaker Nichitam Yatpukada Tavanama Grahane Bhavishyati. A tradução em português do 6º verso do Shikshastakam. Ó meu Senhor, quando meus olhos se decorarão de lágrimas de amor, fluindo constantemente ao cantar teu santo nome, quando minha voz se embargará e quando os pelos de meu corpo se arrepiarão com a recitação do teu nome. Vou repetir. Ó meu Senhor, quando meus olhos se decorarão de lágrimas de amor, fluindo constantemente ao cantar teu santo nome, quando minha voz se embargará e quando os pelos de meu corpo se arrepiarão com a recitação do teu nome. Você pode entoar o sânscrito uma vez mais, por favor, Devi? Nayanam galad ashrudharaya vadanam gadgadarudaya gira pulaker nichitam vapukada tavanamagrahane bhavishyati. Uma vez mais a tradução. Ó meu Senhor, quando meus olhos se decorarão de lágrimas de amor, fluindo constantemente ao cantar teu santo nome, quando minha voz se embargará e quando os pelos de meu corpo se arrepiarão com a recitação do teu nome. Om Hagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Veja bem. Olha só. Eu vou começar pela parte mais simples aqui, que é chama-se, é um tipo de êxtase, quando a pessoa sente medo extremo, ou quando tem uma premonição, né, como o pessoal fala, às vezes sente uma energia, né? Ou então, quando ela experimenta um estado de êxtase, os pelos do corpo costumam refletir esse estado de... porque o que acontece com o sistema nervoso central, né, ele vai, então, produzir uma corrente elétrica, e
elementos químicos, dependendo da emoção. A mente é como se fosse um sismógrafo, sabe como é aquele aparelhinho, né, que mede a terremoto, ou então eletrocardiograma, que fica ali fazendo, né, aquele movimento. Então, sismógrafo. A mente é como se fosse um sismógrafo, tá? Para usar uma metáfora aqui. Então, as ondas batem nesse sismógrafo. Então, ele recebe as ondas. Esse sismógrafo vai vibrar. Na medida em que esse sismógrafo, ou seja, a mente, ele vibra, o sistema neural recebe esse impacto, essa vibração, e interpreta essa vibração correspondente a que tipo de hormônio deverá produzir. É como quando, né, você está numa... Eu trabalhei como auxiliar de cozinha numa lanchonete quando eu era jovem, e tinha uma portinha, não é? Eles colocavam ali os pedidos. A gente pegava os pedidos e se comportava lá dentro da cozinha de acordo com os pedidos. É assim que funciona o sistema nervoso central. As ondas chegam até a mente, ela capta, e isso gera um impacto, é um sismógrafozinho, então ela vai vibrar. E o sistema nervoso central vai receber o pedido e vai produzir, né, o pedido de acordo com essa vibração, essa onda. E tudo isso é feito de maneira instantânea, com base em cálculos, por incrível que pareça, matemáticos. Tá? Então, a mente produz, o sistema neural, os neurônios vão produzir elementos químicos através das sinapses. As sinapses são o encontro entre dois neurônios, né? Os neurônios, eles não se tocam entre si, eles ficam assim, tem uma certa distânciazinha. E de um neurônio, ele ejeta uma quantidade de elemento químico para o outro. Esse outro neurônio recebe essa quantidade de elementos químicos, processa, coloca outra partezinha da receita, outro elemento que falta na receita, e solta na corrente sanguínea. E isso chega até o coração. Então, por isso que você sente aqui no coração as emoções. Bate aqui no coração. Então, primeiro acontece tudo no sistema neural, vai para a corrente sanguínea, e quando o coração recebe esses elementos químicos, ele reage. Ele reage pulsando um pouco mais, ou sentindo um aperto. Alguma coisa, ele vai interpretar esse elemento químico, é como quando a pessoa recebe, tá, né? O pedido vai para a janelinha, o pessoal da cozinha se movimenta, o pedido sai da cozinha, chega na mesa, quando a pessoa experimenta, ela pode ter uma reação uau, ou então, puxa vida, me dei mal. Depende de como é que foi feita a preparação, o pedido. Então, o coração, ele vai sentir também assim, dessa forma. Uau, ou então, poxa vida, me dei mal. Então, assim, dependendo de como é que a mente, com o que a mente entra em contato, vai ser produzido um elemento químico lá, que vai descer na corrente sanguínea, e que o coração, pobrezinho, agora aguenta coração, já que inventou essa paixão. Tem uma música que fala isso daí. Então, agora aguenta coração, né? O pessoal vai dizer, né? Agora aguenta coração. E o coração é que tem que aguentar tudo mesmo, né? Que está bombando ali. Então, quando acontece de a pessoa experimentar algum efeito, seja por medo, ou susto, ou intuição, então o coração, ele vai sentir isso, e os pelos do corpo costumam arrepiar-se, porque é a refração das ondas elétricas produzidas no sistema neural. São ondas elétricas, é eletricidade. Inclusive, quando você pega, por exemplo, você tem aqueles movimentos estáticos, e você faz assim com uma caneta, lembra que a gente fazia na escola, a gente brincava, pegava a caneta, esquentava e colocava nos pelinhos do corpo assim, né? Subia, ou então tem gente que faz com o cabelo, experiências, né, elétricas com o cabelo, coloca perto do cabelo, o cabelo fica todo arrepiado, tem isso, né? Você coloca próximo do corpo, os pelinhos do corpo levantam, é eletricidade, isso é energia estática, é eletricidade. Então, o cérebro é uma usina, todas as engrenagens estão funcionando, inclusive se a gente colocar um aparelho detector de volume e aumentar o volume do trabalho do cérebro a um volume alto, é ensurdecedor. De vez em quando você não tem aqueles zumbidinhos no ouvido, é porque o sistema auditivo está ouvindo o que está acontecendo dentro do cérebro, o trabalho dos neurônios. Então a pessoa fica com aquele zumbido, né? E a usina, que é o sistema neural, o cérebro, trabalha a todo vapor, 24 horas por dia. Tem o pessoal do turno do dia e tem o pessoal do turno da noite. Tá?
Então, trabalha 24 horas por dia. E o barulho é bem alto. Felizmente, o nosso sistema auditivo ele é calibrado abaixo para não ouvir. E aí a gente fica em paz. Mas se nós ouvíssemos o som que é produzido no sistema neural das atividades, não daria para, sabe, ficar em paz. Né? Por isso que pessoas têm uma espécie, um grupo de pessoas autistas que é hipersensível a barulho. Né? Qualquer barulho deixa a pessoa extremamente sensibilizada por conta das questões neurais, do funcionamento do sistema neural. Né? Tem esses eventos aí, tá? Então, assim, e essa usina produz eletricidade o tempo todo. Tudo funciona por eletricidade. Você come uma fruta, uma banana, que delícia, né? Toma um sorvete e tal. Aquilo vai para o corpo, é transformado em glicose, uma espécie de glicose. Essa glicose, o cérebro usa como combustível para ficar rodando. Então, o cérebro, ele consome açúcar, que é um tipo de glicose. Tá? Não é o açúcar processado, é a glicose que ele retira de todos os alimentos. E essa glicose é o combustível, é como se fosse a gasolina no carro. Aí ele continua girando, girando, girando. E na medida em que o motor vai girando, produz correntes elétricas. Então, quando você sente essa intuição, alguma coisa, os pelos arrepiam, isso é eletricidade. Então, a pessoa está eletrizada. Então, quando o Sri Chaitanya está assim, indicando aí que a pessoa que sente amor por Deus, ela fica como eletrizada, ela fica elétrica. Por isso que ela fica magnética, ela fica atrativa. Eletricidade gera magnetismo. São 4 forças naturais que sustentam todo o universo. Força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e a gravitação. O eletromagnetismo, ele faz com que as coisas sejam atraídas, ele fica atrativo. E a gravitação faz com que a pessoa fique girando ao redor desse magnetismo aí, tá? Então, eletromagnetismo, ok? Então, a eletricidade produz magnetismo. Uma pessoa eletrizada, ela fica magnética. Por isso que uma pessoa que tem amor por Deus, ela fica atrativa. As pessoas ficam atraídas, se sentem atraídas. Por quê? Porque ela tem eletricidade, ela está eletrizada. E, normalmente, uma pessoa que está envolvida nesse humor de amor a Deus, ela é realmente eletrizada, ela é ligada no 220, ela não para, ela está o tempo todo fazendo alguma coisa, pensando em como espalhar essa boa nova, essa bem-aventurança, esse benefício, e como compartilhar esse benefício com os demais. A pessoa desperta para o amor a Deus, ela é extremamente compassiva, ela é compassiva, ela é compassiva, ela não tem culpa de ser compassiva, ela fica compassiva. É um efeito natural, colateral do amor que se experimenta a Deus. A pessoa fica compassiva. Por exemplo, elas se arriscam por conta disso. Jesus, por exemplo, deu a própria vida. Prabhupada, o nosso mestre espiritual, com 70 anos de idade, era para estar sossegado, né? Era para, sabe, sossegado, calminho, respira, fica quietinho aí, 80 anos, calma. Mas não, ele não conseguia ficar parado, ele não conseguia ficar quieto. Ele tinha 80 anos, 70 anos, ele foi numa empresa, ele queria uma passagem para vir para o Ocidente explicar a consciência de Krishna, que foi a orientação de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu disse, todos aqueles... Aí ele disse, a orientação de Chaitanya é a seguinte, qualquer pessoa que tenha conhecimento da ciência de Bhakti ou de amor a Deus, tem o dever e a responsabilidade de ensinar os demais. Essa é a minha orientação. Aqueles que não fazem, não entendem o meu coração e não devem se considerar meus amigos. Os meus amigos entendem a minha súplica. Eu tenho uma cesta com muitos frutos. Os meus amigos me entendem. Eles saem por aí distribuindo esses frutos doces do amor a Deus. Então, Prabhupada, inspirado ou fundamentado ou motivado por essa orientação de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele queria compartilhar os frutos do amor a Deus. E ele viu o mundo estéril, desnutrido, colapsado, e ele imerso em bem-aventurança de amor a Deus, com o conhecimento védico, o Mahamantra, e ele não conseguia simplesmente se conter, se sentir satisfeito com isso. Como é possível? Como é correto? É, inclusive, incorreto, é desleal, é imoral
eu simplesmente viver feliz na minha condição, enquanto que o mundo está em condição de decadência. Quantas crianças vão ser no futuro os próximos que vão desistir da vida, que vão sofrer imensamente a angústia da ignorância, e eu estou imerso em bem-aventurança com os santos nomes. Isso está incorreto. Então ele foi tentou várias formas de conseguir uma passagem, visto para os Estados Unidos, para poder pregar a consciência de Krishna, né? Inclusive, essa palavra pregar é de origem latina. Os italianos, quando querem falar para a pessoa assim, eu te suplico, por favor, suplicar, eles falam, eu prego a ti. Eu prego a ti. Quer dizer, eu prego em você. Na verdade, essa palavra pregar, o sentido dela é suplicar. Suplicar. Então, quando Prabhupada veio ao Ocidente, ele tinha a intenção de suplicar para que as almas condicionadas abandonassem a ignorância e aderissem ao conhecimento védico e ao auspicioso Mahamantra, para que elas fossem felizes e se libertassem da condição da depressão, da loucura humana, etc. Então, com 70 anos de idade, ele já estava velhinho, aposentado, quietinho, lá na casa dele, em Vrindavan, num local sagrado, delicioso, mágico, místico. Ele me sai desse local e vem para o Ocidente. Ele teve 3 paradas cardíacas no caminho. Ele conseguiu uma senhora que tinha uma empresa de navios, transporte de navios. E ela tinha navios que vinham para os Estados Unidos. E Prabhupada foi na casa dela, na empresa dela, e pediu que ela concedesse um local, né, um lugar, um ticket de viagem no navio. Ela falou, não, de jeito nenhum. Você é velho, você não vai aguentar a viagem, e eu vou ter o karma de ter mandado um Swami para a morte. De jeito nenhum, eu não quero esse karma na minha vida. Eu não quero, não. Não vou dar. De jeito, eu posso dar doação, dinheiro que você precisar. Você precisa de quê? De uma casa? Você precisa de doação para publicar seu livro? Isso tudo eu faço. Mas um ticket para você ir para o Ocidente? Never. Jamais. Eu não quero. Eu vou ter um karma, que é o karma de ter matado um Swami. De jeito nenhum. Eu não sou... eu posso ser materialista, mas maluco eu não sou, não. Não vou te dar o ticket. Então, Prabhupada diz, pois muito bem, você não quer o karma de ter matado um Swami, pois você acaba de matar um Swami, porque eu vou me sentar na escada da sua empresa e vou jejuar até morrer, se você não der essa passagem. E ele fez isso. Né? Ela não acreditou. Ela disse, Swamiji, faça o que você desejar, mas eu não vou querer esse karma para mim. Ela não acreditou que ele fosse realmente fazer isso. Ela achou que ele estava blefando. O Prabhupada foi para as escadarias da empresa dela, se sentou e colocou uma plaquinha do lado dele, jejuando até a morte. Responsável, Sumati Muraji, a dona da empresa. Que aí foi chantagem emocional total, né? As pessoas passavam aquilo e se benziam, né? Assim, para não pegar o karma da mulher. Esse assunto chegou até ela, né? Ela falou, Swamiji, assina um papel aqui dizendo que eu não tenho esse karma, porque eu vou te dar o ticket. Prabhupada, então, não se preocupe, todo o karma é meu, perante Lord Vishnu. Aí ela concedeu, e durante a travessia de Prabhupada até o Ocidente, ele teve 3 ataques cardíacos. 3 ataques cardíacos. Sozinho, sem medicação, sem médico, sem cuidado, ele cuidou ele mesmo sozinho, fazia massagem no coração, ficava respirando, fazendo pranayamas e tal, e aí conseguindo controlar as dores, enfim. Vomitava o tempo todo, ele teve muitos enjoos, etc. Mas no último ataque no coração, ele falou com Krishna e disse, eu não entendo o que você está querendo fazer. Eu estou tentando te ajudar e você não está cuidando do meu coração? Então, qual é a vantagem de amar você se eu não puder falar isso para as pessoas? Na Índia, todo mundo já te conhece. Então, eu vou falar para eles, eles já sabem quem você é. Eu quero falar sobre você no Ocidente, para as pessoas que não te têm. Elas vão te apreciar. Cuida do meu coração, porque senão a culpa vai ser sua. Imediatamente, no outro dia, ele acordou totalmente perfeito, como se não tivesse nada, com fome, saudável, assim, totalmente rejuvenescido, e chegou aos Estados Unidos, né? Depois de 3 ataques cardíacos. E, claro, como algumas chantagens também, né? Emocionais, vale no jogo do amor, vale. Então, ele conseguiu chegar nos Estados Unidos e o resultado
dessa inquietude, dessa eletricidade, dessa, sabe, dessa hiper... E Prabhupada seria considerado o quê, atualmente? Uma pessoa hiperativa? Que seria, né? Tem vários títulos hoje, seria o hiperativo. Felizmente, ele era hiperativo, né? Quem sabe aí, se ele tivesse uma família, quisessem internar ele para ele não viajar para os Estados Unidos. Felizmente, ele não tinha nada disso. Então, o resultado dessa hiperatividade, dessa corrente elétrica, dessa eletricidade desse mestre, é que nós estamos aqui agora, né, observando o sadhana, praticando o Mahamantra com diligência e aprendendo os conhecimentos superiores. Então, uma coisa simples, né? Pelos do corpo que se arrepiam. Olha só toda essa realidade por detrás desse fenômeno aí. Tem a ver com eletromagnetismo e hiperatividade, e tem a ver com, sabe, a liberação do mundo todo. Porque aqueles que sentem amor, eles são hiperativos. Eles querem fazer sempre alguma coisa. Por que as mães são consideradas hiperativas? Por que elas estão sempre no 220? Porque elas amam imensamente. E por amar imensamente, elas estão sempre pensando em o que fazer para tornar a vida das crianças mais feliz, mais saudável. Ela vai, trabalha, luta, faz isso, faz aquilo, economiza e não sei o quê, e se esforça ao máximo para proporcionar felicidade aos filhos. E elas fazem isso por quê? Porque elas estão eletrizadas. E por estarem eletrizadas de amor, elas são plugadas no 220. Por isso que às vezes dá o curto-circuito. As mães ficam meio, né, assim, porque é muita eletricidade. Explode, eventualmente, né? Mas tudo bem. Agora, né, esse ponto da questão de como é que acontece. Então ele fala, quando é que os pelos de meu corpo vão se arrepiar? Então ele vai dizer o seguinte, o que ele está dizendo? Quando é que as ondas da vibração dos santos nomes vai entrar no meu coração? E quando é que a minha mente, a minha inteligência vai produzir ou vai acolher de maneira apropriada essa vibração transcendental para que o meu coração sinta o pulsar desse amor? Quando é que eu vou sentir amor a Deus? Quando é que esse momento vai chegar? Vocês já sentiram amor a Deus? Amor. Não amor religioso. Amor religioso é aquele que a gente fala, eu te amo, você é o meu Senhor e tal. Esse é amor religioso. Tá? É protocolar. Eu estou falando de você fechar os olhos, olhar para a pessoa, e não é assim, tudo bem, você pode também não ver a pessoa, mas sentir amor não é amor de gratidão também. Amor de gratidão é porque você tem benefícios, você está recebendo benefícios. Então, nessas condições, o amor é bom, mas ele ainda não é muito perfeito. O amor livre de interesses, amor por amar a pessoa, por achar a pessoa inteligente, graciosa, bela, amorosa, satisfatória, amor por amor. Quando você pensa no seu filhinho, você sente o quê? O coração aperta de amor. Quando você chega em casa e vê o seu cachorrinho, ele vem, pula no seu colo, você abraça, você sente o quê? Amor. Estou falando disso. Estou falando desse amor. Amor por amor. Só amor. Meramente amor. Sem interesses. Sem apenas amar. Você já teve essa experiência de fechar os olhos e diretamente sentir amor a Deus a ponto de chorar, de lágrimas brotarem dos seus olhos, o seu corpo reverberar esse sentimento de ternura, de amor a essa pessoa? Já teve essa experiência alguma vez? Essa experiência é possível. Ela é natural para aquelas pessoas que amam ao Supremo. Entretanto, agora entra, né, a terceira fase de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então tem a fase genérica, que é filosófica, né, um pensador, um dos discípulos de Sri Chaitanya, ele era um poeta chamado Kaviraja. Kaviraja significa o rei dos poetas. Seria o equivalente para nós aqui de um Pablo Neruda, um Aurobindo, na época dele, Krishnadas Kaviraja. Ele foi o autor do livro conhecido como Sri Chaitanya, é uma biografia poética feita num estilo de cordel, que narra toda a história da vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele explicou da seguinte maneira, ele era também professor, mestre de Vedas e tal,
E Chaitanya Mahaprabhu tinha muitos alunos que eram mestres do conhecimento védico, chamado da lógica, né? E um deles disse certa vez que ele disse: se você é uma pessoa inteligente, se você gosta de coisas inteligentes, de desafios inteligentes, então aplique a sua inteligência para compreender essa personalidade, Sri Chaitanya Mahaprabhu. É 100% garantido que a sua inteligência vai encontrar um desafio à altura da sua inteligência. Pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Então, conheça essa pessoa, Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Bhaktivinoda Thakur, que é um dos seguidores de Sri Chaitanya na linha devocional de Bhakti, ele era juiz federal, né, juiz da Suprema Corte Federal do Império Britânico, em Calcutá, na época em que a Inglaterra colonizou a Índia, dominou a Índia. Calcutá era a capital do Império Britânico, e Calcutá era conhecida como a joia da coroa britânica. De todos os países colonizados pelos britânicos, a Índia era considerada o mais opulento em cultura, em arte, em pedras preciosas, em tudo, em alimentos. Então, a Índia era considerada a joia da coroa britânica no período. E a sede, a matriz do governo, era em Calcutá. E esse Bhaktivinoda Thakura era o chefe-geral do distrito dos juízes que eram ligados à coroa britânica. E esse Bhaktivinoda Thakura era aprendiz, aluno, seguidor de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ele escreveu um livro contando a história da vida de Sri Chaitanya e mandou para as universidades do Ocidente, isso lá em 1800, e mandou para as universidades do Ocidente com a esperança de que os filósofos entrassem em contato com os ensinamentos de Sri Chaitanya e descobrissem essa dinâmica que é a realidade de Sri Chaitanya, né? E isso é a parte mais profunda. Então, agora, a gente, né, você tem aí, né, a parte que é secular, filosófica, então a parte que é mística ou religiosa, em que nós abraçamos, vocês veem aí, né, os bhajanas de introdução, as pessoas sentadas, cantando Mahamantra. Eventualmente, sabe o que a gente poderia colocar para eles verem, Devi? Aqueles harinamas lá das meninas da Rússia, harinamas que tem por aí no mundo, para eles verem como é, né, que são feitos os harinamas. Nós recentemente fizemos uma aqui. No Natal, aqui na nossa cidade, nós somos convidados para recepcionar o Papai Noel, os devotos Hare Krishnas. E aí tinha várias pessoas, né, a cidade toda estava lá esperando o Papai Noel, e a gente entrou na cidade, tinha um grupo de motos estilizadas, eu estava com a minha lá também e tal, e os devotos fazendo harinama, recebendo o Papai Noel. Foi uma festa super legal. Então, tem várias festas assim, né, devocionais, por separar um harinamazinho, já aí, para a gente compartilhar aqui no final, o pessoal ver como que é, né, como é que se dá o harinama. Mas, assim, e isso é alegre, colorido, divertido. Quem já participou, né, as pessoas, alguns dos alunos que estão aqui na sala já vieram visitar a Seva, o nosso espaço aqui na Seva, e já tiveram interação com a Nova Gokula, com festivais, com festas, com danças, e sabem do que eu estou falando. Aqueles que tiveram essa oportunidade, né, sabem do que eu estou falando. Mas essa é a parte mais, que é a parte intermediária, que é a parte da religião em si. E aí tem a parte mística, que é a parte interna, que é a parte da descoberta do que, porque esse ser, né, como assim? Né, por que isso tudo? Ou seja, quem é esse ser, de fato? Né? E aí, nesse caso, a pessoa, então, vai imergir na experiência do amor a Deus. Cara, vai imergir na esperança também, né? Inicialmente na esperança. Mas essa pessoa interessada na pessoa, Sri Chaitanya, vai, então, fazer uma simbiose com essa consciência, né, que é a consciência de Sri Chaitanya, e automaticamente essa simbiose vai produzir essas correntes elétricas de amor a Deus, e a pessoa vai ficar inquieta o tempo todo querendo explicar, né, querendo ensinar aos demais a como alcançar esse nível, ok? De experiência mágica, de experiência mística, de amar essa pessoa a Deus. Porém, para que se chegue a esse ponto de ter essa sensação
ou essa experiência, essa relação, esse insight que se chama Vijnana, essa realização dessa pessoa, a ponto de amar essa pessoa, simplesmente por ela ser uma pessoa, não porque ela é poderosa, porque ela, sabe, cuida de nós, não por isso, mas simplesmente por ela existir. Amar essa pessoa só porque ela é amável, que ela existe enquanto ser amável, apenas isso. É necessário conhecimento. É necessário conhecimento. Porque o que acontece? Os conhecimentos vão permitir com que você tire as ervas daninhas do jardim do coração. O coração é como um jardim. Em um jardim cresce ervas daninhas e cresce flores. O bom jardineiro, qual é? Aquele que separa, aquele que tira as ervas daninhas e preserva as flores, né? O que mata a planta não é o sol, não é a quantidade de águas, é a negligência do jardineiro. A falta de conhecimento do jardineiro, de repente você tem um vaso e você coloca muita água, a planta morre. Então, por que a planta morre? Por causa do excesso de água? Não, pela ignorância do jardineiro, que desconhece o tema e não se interessou por conhecer o assunto. Então, ele vai lá e mata a planta. Ou então, simplesmente considera que a planta pode sobreviver 3, 4 dias sem água e que está tudo bem. Aí, quando chega lá, a planta está morta. Então, a ignorância ou o desinteresse, a negligência do jardineiro em relação à planta é o que realmente mata a planta, e não os efeitos colaterais da relação dos elementos, mas é a letargia, a ignorância ou a negligência do jardineiro. O nosso coração é um jardim, e a nossa letargia em relação ao nosso jardim mata as nossas sementes, as nossas plantas que vão produzir frutos de amor a Deus. Então, essa planta, ela precisa ser protegida a ponto de ela crescer e dar flores e frutos. Se ela não for protegida, alimentada, cuidada apropriadamente, ela não produz esses frutos. Amor a Deus não é um produto banal, assim, é gratuito. É preciso compreender esse ser. E a nossa consciência, o nosso coração, tem muitas considerações distorcidas que são acusações contra essa pessoa. Tá? Então, como é que você ama uma pessoa que, no fundo, você tem críticas e tem acusações contra essa pessoa? Você não ama. Então, o que acontece? Qual é a nossa relação normal com essa pessoa? É uma relação diplomática de medo ou de religião. A gente vai seguir os protocolos da religião, rezar para essa pessoa, né? Ou a gente vai temer essa pessoa, porque nós pensamos que essa pessoa é perigosa por ser poderosa, pode acabar comigo a qualquer momento. Então, é medo ou diplomacia religiosa. Então, esse comportamento de medo e diplomacia religiosa indica desconhecimento da realidade dessa pessoa, ou seja, ignorância. Essa ignorância tem que sair do coração. É como a erva daninha, tem que ser tirado, chama-se anartha nivriti, o sistema. Nivriti significa o caminho que você está fazendo. E anartha significa das ervas daninhas. É a fase em que nós tiramos do coração as ervas daninhas, que impedem, que sufocam a planta devocional de Bhakti, de amor a Deus. Isso requer conhecimento. Para essa experiência ser real, ou seja, para que você ou para que nós tenhamos essa simbiose, essa experiência de verter lágrimas de amor ao pensar na pessoa suprema, o coração tem que estar livre, não de desejos, mas de ofensas ou de acusações contra a pessoa, Deus. Os desejos, essa ideia que a gente tem de se livrar dos desejos, vai por mim, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Porque a alma, ela deseja o tempo todo. É uma máquina de produzir desejos, sabe? E não tem fim. Você nunca vai parar de desejar. Ah, mas eu vou parar de desejar. Pronto, você deseja parar de desejar. Já é um desejo. Não tem fim. Tá, eu vou sentar, vou meditar, vou acabar com todos os desejos. Ok, o que você deseja? Acabar com os desejos. Já é um desejo. Então, um sistema infinito. Nós sempre vamos desejar. Ok? Então, desejar não é um problema. O próprio Supremo sabe que é antinatural não desejar, porque ele também deseja. Então, não é assim. Qual é o desejo dele? Deseja que as almas despertem e voltem ao lar nos seus braços acolhidos com amor. É um desejo. Então, ele deseja. Então, como é que a gente vai acabar com o desejo se o desejo é natural, vem de Deus, da criação, está em toda parte? É inevitável desejar. Agora, o que atrapalha a nossa relação com o Supremo é a nossa ignorância, são as nossas... E quando a gente
cultiva ignorância ou simplesmente negligencia o fato de nós não conhecermos realmente essa pessoa, nós abrigamos no coração pensamentos e ideias que são distorcidas, são acusações indiretas contra essa pessoa suprema. E a gente, às vezes, nem sabe disso. E essas acusações, essas distorções, esses pensamentos errôneos acerca da pessoa, impede que nós tenhamos sentimento de afetividade ou de acolhimento a essa pessoa. Nós acolhemos essa pessoa como? Religiosamente, diplomaticamente. E aí a gente consegue, porque a gente sabe como é que dá um jeitinho e tal, né? Dá sempre aquele jeitinho, mas realmente entrar no coração e sentir essa emoção, olha qual é a descrição do verso. Ó meu Senhor, quando que os meus olhos se decorarão de lágrimas de amor, fluindo constantemente ao cantar os seus nomes. Ou seja, ao lembrar-se dele, ao mencionar o nome dessa pessoa, é quando os meus olhos se decorarão com lágrimas, quando minha voz vai se embargar, porque a pessoa, às vezes, quando está emocionada, ela não consegue falar. Ela para, né? Vocês já viram pessoas que se emocionam e param de falar, choram um pouquinho, respiram, depois continuam falando? Isso é quando a voz fica embargada devido ao êxtase da produção de hormônios de amor que são convertidos em ocitocina e fica líquido e sai pelos olhos. Os êxtases são revelados através das lágrimas. As lágrimas são sintoma de êxtase. É que transborda, né? Enche o copo, que é a taça do coração, não tem mais para onde ir, tem que sair, e normalmente sai pelos olhos, que são o quê? O espelho da alma, a janela da alma. Então, a alma está em estado de embriaguez de amor. Aí, esse verso está indicando que essa realidade é possível. Isso é possível. E isso é uma fase da nossa experiência de relação com a pessoa suprema. Sentir amor a essa pessoa, com o coração transbordar de amor, e o desejo, normalmente, né, os sentimentos dessa pessoa são variados. Alguns vão dizer, para mim, não importa se você é Deus ou não. Basta que você exista, é o suficiente. E não importa se você é absoluto ou não. A minha compreensão é de que você é meu. E não há como você impedir que você seja absolutamente meu. O meu amor te cercará para onde você for. Onde você for, vai se deparar com o meu amor. Portanto, não há lugar na existência onde você possa ir que você não possa me ver. O seu destino é me amar, porque eu já amo você. Então, esse desafio, essa provocação, é exatamente o resultado de uma pessoa de conhecimentos. Porque se a gente tem pensamentos que impedem esse sentimento, o sentimento não acontece. Tá? Por exemplo, se você, uma garota, eu vou finalizar então a minha fala agora. Se uma garota está conhecendo um rapaz, tá? Pela internet. E aí o rapaz fala que não sei o quê e tal, aquela coisa toda. E ela então descobre ela fica desconfiada. Então, pronto, já cortou, né? Assim, aquela emoção. Né? A pessoa mentiu uma vez, já corta um pouco, né, a emoção. Entende? Então, para essa emoção ser absoluta, a pessoa tem que ter o coração totalmente inocente de desconfianças, de distorções, para sentir essa profundidade. E essa profundidade de amor só é possível com conhecimentos. Sem os conhecimentos, não acontece isso. Tá? Dá efeito. Vou deixar aqui uma provocação para aqueles que, né, já ouviram falar que nós temos alguns cursos à disposição para oferecer justamente condições para que as pessoas aprendam sobre isso e possam dar seus próximos passos, aprendam a como usar as ferramentas certas para tirar as ervas daninhas do coração. Né? Nós temos alguns cursos à disposição. Mas, por exemplo, se você... Olha só que, né, coisa... como a coisa pode ser, eventualmente, estranha.
nós dizemos assim, Deus criou o mundo e me colocou aqui para evoluir. Aparentemente, é uma coisa bonita. Aparentemente, é uma coisa verdadeira. Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, na sua infinita compaixão, criou o mundo e me colocou aqui para que eu evoluísse. E agora eu estou evoluindo. E isso tudo é fruto do amor e da bondade de Deus. Essa afirmação, ela parece ser correta e bela e perfeita. Entretanto, quando nós olhamos essa afirmação de maneira com uma lente mais cirúrgica, ela, na verdade, é uma acusação indevida contra essa pessoa. E entender isso requer uma certa boa vontade de aprender, porque essa afirmação, por incrível que pareça, te impede de amar essa pessoa. É claro que você não percebe isso, você não entende isso. Você simplesmente fala e acredita que está tudo bem. Entretanto, essa fala ou essa forma de entender a mente do Criador ou a pessoa suprema simplesmente te impede de amá-lo, por incrível que pareça. Agora, se por acaso, né, surgiu aí a curiosidade, então tem que aprender um pouquinho. Os nossos cursos são gratuitos, a gente não tem intenção nenhuma de convencê-los a fazer os cursos para que nós possamos extorquí-los financeiramente com agora você vai pegar um mantra secreto para e tal e custa tanto. Não existe isso na nossa pauta. Os nossos cursos são abertos, são gratuitos. É claro, nós aceitamos dakshinas voluntários como impulso de amor, de gratidão da parte dos nossos alunos que, ao entenderem o valor do conhecimento, naturalmente se sentem agradecidos e querem retribuir. É normal. Mas todos os nossos cursos são abertos e gratuitos com assistência e acompanhamento. Tá? Então, aqueles que querem entender esse sexto verso do Shikshastaka e querem se abrir para realmente experimentar amor a Deus, não amor religioso você já tem, meu amor, tá? Já tem bastante amor religioso. Você vai lá e reza, e fecha os olhos e tal. Nós estamos falando desse amor integral, orgânico, como uma pessoa. Requer conhecimento. Tá? Muito bem. Então, eu vou finalizar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sri Chaitanya Manobhistam, Staptan Nina Bhutale, Swairupa Kadamahyam Dadati Swa Padantikam. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaurati Se Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.